Um ótimo dia para vocês, Marcelo Cardoso por aqui. Hoje eu gostaria de dar continuidade, à nossa série a respeito do livro Os Segredos da Mente Milionária. E hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito da mentalidade de pensar grande, não pensar pequeno, mas pensar grande. O quarto ensinamento dessa série de 17 ensinamentos diz assim: as pessoas de mentalidade rica pensam grande, pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. É muito simples esse conceito e com certeza você já ouviu ao longo da sua vida em outras situações, em outros momentos, em outros vídeos também, e palestras e coisas que você já participou, porque é uma linha simples assim, né? Um conselho simples, é um conselho bem direto. Pensar grande versus pensar pequeno. Pessoas de mentalidade rica pensam grande. Pessoas de mentalidade rica pensam grande, elas pensam com abundância, elas têm um senso de abundância. Elas conseguem acreditar na abundância, na possibilidade de trazer à realidade coisas que não existem. Isso está relacionado também à fé. A Bíblia fala muito a respeito da fé e a fé nos ensina isso, que nós precisamos pensar grande, porque uma mentalidade de fé faz com que a gente olhe para uma montanha, por exemplo, e quando a gente der a ordem, essa montanha ela vai se lançar ao mar para que a gente possa seguir a nossa caminhada e não tenha nenhum obstáculo na nossa frente. Jesus ele fala a respeito disso. Ele fala que a fé te possibilita mover montanhas. Montanhas podem sair da sua frente se você tiver fé. E fé é pensar grande. Não se precisa de fé para pensar pequeno. Não se precisa de fé para ter uma mentalidade limitada. Não se precisa de fé para fazer aquilo que você já consegue fazer hoje com a força do seu braço. Tudo aquilo que você consegue fazer hoje com a força do seu braço, tudo aquilo que já é naturalmente possível para você, não precisa de fé para ser realizado, não precisa de fé para ser feito, você não precisa de fé para essas coisas. Então você não aplica a sua fé nessas coisas, você aplica a sua fé naquelas coisas que são impossíveis, você aplica a sua fé naquelas coisas que, humanamente falando, talvez não teria como acontecer. É aí que a sua fé entra, é aí que a sua fé é colocada à prova. E ter uma mentalidade rica, onde você pensa grande, é ter fé, é acreditar que tudo é possível àquela pessoa que crê. É claro que a fé sem obras ela é morta, você precisa de comprovação da sua fé. Você precisa comprovar que a sua fé é real. E como você comprova a sua fé? Com as suas obras. A sua fé é comprovada através das suas obras. Aquilo que você pensa, aquilo que você acredita é comprovado através das obras que você tem. Então, o convite que eu tenho para você nesse, que é o quarto episódio dessa série, é que você comece a pensar grande. Existe uma frase famosa que diz que sonhar grande ou sonhar pequeno, isso dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar grande. E é esse pensamento que eu quero trazer para você nesse episódio. Sonhar grande, pensar grande ou pensar pequeno, você vai se desgastar da mesma maneira, você vai ficar ansioso da mesma forma, você vai ficar pensando nisso o tempo todo do mesmo jeito, tudo isso vai ser igual, tudo vai ser igual. Se você for parar para pensar, mesmo quando você pensa no que vai acontecer no seu trabalho, no dia de amanhã, uma coisa simples, não tem nada a ver com os seus planos, os seus sonhos de vida, não tem nada a ver com algo impossível, não. Quando você começa a pensar numa reunião, por exemplo, que vai ter no seu trabalho no dia seguinte, muitas vezes você já fica ansioso, já fica ansiosa, de repente você nem consegue dormir muito bem. O que eu quero trazer para você através desse exemplo? Que independente do pensamento que você tenha, a sua mente, ela se desgasta da mesma maneira. Você ficar ansioso para uma coisa pequena ou ansioso para uma coisa gigante, tipo realizar os sonhos da sua vida, conseguir abrir aquele negócio dos seus sonhos, conseguir alcançar aquelas coisas nos próximos anos que você pretende alcançar, tudo isso te desgasta da mesma maneira, te desgasta da mesma forma. Você pensar num problema que você tem que resolver amanhã, que é pequeno, ou você pensar em realizar os seus sonhos da sua vida, que vai acontecer daqui 5, 10 anos, por exemplo, isso te desgasta do mesmo jeito. Então pense grande. É normal da sociedade tentar fazer com que você não pense grande com o objetivo de que você não se frustre. A frustração, ela acontece
no momento em que as coisas não acontecem da maneira que você esperava. Você se frustra no momento em que as coisas não são do jeito que você gostaria que fosse. No momento que as coisas não acontecem da maneira que você gostaria que acontecesse. É esse momento que bate aquele sentimento ruim de frustração. O que eu quero trazer para você é que você não pode se preocupar com a frustração. Você tem que entender que as coisas não vão acontecer da maneira que você gostaria. Você tem que entender que as coisas não vão ser exatamente do jeito que você planejou. As coisas serão diferentes. Isso é normal da vida. Fracassar em um projeto não significa que nada vai dar certo na sua vida. Significa que aquele jeito de fazer aquela coisa não vai dar certo, mas um outro jeito vai dar certo. Então você precisa romper com o mito da frustração. Você precisa acabar com o medo de se frustrar, com o medo das coisas não darem certo, com o medo das coisas não acontecerem da maneira que você gostaria que acontecesse. Não tem problema se não for do jeito que você espera que seja. Você vai fazer diferente. Você vai aprender com aquilo que não deu certo e vai fazer de uma maneira melhor. E nada paga o preço de um ensinamento através de um erro. A pessoa que erra e aprende com os seus erros, ela vai ter uma experiência, uma mentalidade, uma maturidade, um conhecimento muito maior do que qualquer pessoa que não tenha aprendido com os próprios erros. Qualquer pessoa que não tenha se dado a oportunidade de errar. Às vezes você precisa se dar a oportunidade de errar. Às vezes você precisa aprender a se frustrar um pouco. Às vezes você precisa aprender a lidar com a frustração. Para quê? Para que você comece a entrar cada vez mais de cabeça nos seus planos e nos seus projetos, para que as coisas aconteçam na sua vida. Porque qualquer pessoa que tenha medo da frustração, dificilmente ela vai conseguir construir coisas grandes na vida. Pense grande, não pense pequeno. Quem pensa grande não tem medo da frustração. Quem pensa grande não tem medo do arrependimento. Ela se arrepende, vai lá e faz de novo, e faz da maneira certa, e faz de uma maneira melhor e mais bem feita. Quem tem medo da frustração, quem tem medo do arrependimento, ela fica travada, ela não consegue evoluir na vida, ela não consegue coisas grandes para a vida dela, porque ela simplesmente não tem coragem de colocar em prática por medo de fracassar, por medo de se frustrar lá na frente. Então eu quero trazer essa mentalidade para você nesse vídeo. Pense grande, não pense pequeno, vai para cima. Se você errar, se você cair, levanta e continua, porque você vai aprender com seus erros e você vai conquistar tudo aquilo que você busca para a sua vida. Que Deus abençoe você e até mais.